Meu Deus do céu, a bolha tech estourou. Agora não tem nenhuma vaga. Cara, realmente tá muito difícil. Eu não tô achando nenhuma vaga como dev. Cara, eu falei pra você, não tem vaga dev. Não existe programador, não existe nenhuma vaga. Bem que eu já sabia que esse negócio ia dar ruim, hein? Salve, salve, mundanos! Hoje nesse vídeo eu vou explicar pra vocês o que é essa tal da bolha tech. Ela estourou? Ela não estourou? Existe uma bolha? Não existe uma bolha? O que é isso? Bom, nesse vídeo eu vou contar tudo pra vocês. Para explicar pra vocês, eu não sei quem foi o infeliz ou sei lá, se foi gringo ou brasileiro que inventou esse termo bolha tech. Mas na minha visão, eu acho que esse termo é usado em várias outras áreas. Quando a gente reúne diversas pessoas, seja influencer, seja empresas, etc., dentro de um mesmo pote, de uma mesma bolha, ou bubble tech, se foi um gringo que criou, e dentro dessa bolha a gente não enxerga o que está acontecendo ao redor. Então a minha visão, quando dizem bolha tech, é quando a gente está presinho no nosso mundinho e não vê o que está acontecendo no mundo. Por isso que quando a bolha tech estoura, vem um monte de layoff, acontece um monte de outras coisas. Então na minha visão, um pouquinho do significado de bolha tech, para você que quer entender o que é isso, é mais ou menos isso. Eu discordo, não acho que existe essa tal da bolha tech, principalmente porque as empresas são muito espertas, os influenciadores também. Então não existe essa parada de todo mundo tá numa mesma bolha, no mesmo pacote ou bucket, etc, etc. E na hora que precisar explodir ele ou whatever, vai acontecer. Então eu não acredito nisso. Mas eu só tô falando isso no começo do vídeo só pra você entender um pouquinho da minha opinião sobre tudo isso. Agora, sem enrolação. Cara, quando a gente fala sobre bolha tech, sempre falam sobre vagas de trabalho. Ah, agora a bolha tech estourou, não tem vaga, tá tendo muita demissão, etc, etc, etc. O que eu gostaria de falar para vocês sobre a minha visão. Acredito que nunca houve essa bolha tech. O que aconteceu foi, a tecnologia não era tão falada igual é hoje. Então, quando eu comecei lá em 2015, lá em 2017, não existiam tantos influencers. O que aconteceu foi, quando eu falava para minha mãe, ou quando eu falava para um familiar que eu ia estudar sobre tecnologia, todo mundo falava, ah, nossa, que legal, hein? Parabéns. Boa sorte. Então, hoje, se você fala que vai estudar sobre tecnologia, é cool. Nossa, que legal. Como você é inteligente. Nossa, que maneiro. Me explica como eu faço para entrar nesse mercado. Por que que eu acho que isso aconteceu? 2020, aconteceu um negócio chamado pandemia. Quando aconteceu isso, diversas empresas precisaram trazer o offline para o online. Ou seja, precisaram digitalizar seus produtos. Seja desenvolvimento mobile, web, etc. Tudo que era offline precisou melhorar ir pro online. E foi aonde o mundo percebeu que tecnologia, informação, no digital, seja o que for, tudo que está online é muito importante. A gente não consegue mais viver sem isso. O que aconteceu foi, investidores colocaram dinheiro pra cacete nas empresas, as empresas colocaram dinheiro pra cacete em contratação. E foi aonde muita gente virava sênior em 2 anos. Nada contra o sênior de 2 anos. Existe. Raras exceções, mas existe. Então, na pandemia, o que aconteceu foi, precisamos digitalizar, muita empresa precisando pro online, senão os negócios iam quebrar. E o que aconteceu? Investidores muito dinheiro, empresa com muito dinheiro, contratação pra caramba. O que aconteceu? Uma renca de gente precisando ser contratada. Só que tinha e ainda tem menos pessoas para mais vagas. O que aconteceu foi mais vagas para esse mesmo nível de quantidade de pessoas que têm capacidade para trabalhar nessas vagas. E o que aconteceu? Muita gente conseguiu pegar trabalhos bons, pagando ótimos salários, benefícios, etc, etc, etc. Só que o que aconteceu, que a galera fala sobre a bolha tech estourou, etc, etc, depois que passou a pandemia, depois que teve vários layoffs de várias empresas grandes, perceberam que, olha, a gente não precisa de tantos funcionários assim, a gente não precisa de tudo isso, a gente foi no desespero, na loucura, contratando a rodo. O que eles fizeram? Layoff, um monte de empresa. Hoje, os investidores têm menos dinheiro, eles não vão sacar, colocar tanto dinheiro assim pra questão de contratação, ou seja, tá indo tudo mais relax, mais tranquilo, devagarzinho, na paz. Só que, ao meu ver, o mercado hoje é exatamente o mesmo mercado que era antes da pandemia. Só que antes da pandemia, a gente não tinha essa explosão de influencers, de pessoas vindo aqui no YouTube, no Instagram, falar sobre tecnologia, programação, ajudar as pessoas. Então, a gente tinha uma outra visão. Não existia isso. Então, na minha época, tá, um mercado normal. Hoje em dia, é cool você falar que trabalha com tecnologia, porque na pandemia, isso bombou. Então, bombou pra caramba. Tava lá no pique, lá
no hype, era hype. Falar que estourou na tecnologia, programação, 6 meses, 10 mil dólares, é o que mais tinha, hype. Depois que diminui a questão da grana, aí vem inflação, guerra, juros, um monte de coisa que impacta a questão de investidores, empresas, um monte de coisa, começa a ficar muito caro. O que aconteceu? Menos contratação. O que a gente já tinha reduziu, ou seja, menos pessoas, mais pessoas sendo mandadas embora, menos vagas, etc. Porém, hoje o mercado continua precisando de muita gente. Aqui em Londres, por exemplo, tem muita vaga. Só que, ao meu ver, esse tal de bolha tech estourou. Cadê a bolha tech? A gente tava dentro de uma caverna, dentro de uma bolha. É porque as pessoas esqueceram que teve um hype e agora, na minha opinião, voltou como era antes. Então, na minha visão, humilde opinião, talvez vai vir um monte de hater me xingar aqui nos comentários, mas é que o atual cenário é o mesmo cenário que a gente estava antes da pandemia. E ao meu ver, Murilo, mas tem muito pouca vaga, como que eu faço? Tá muito difícil pra mim entrar. Olha, me siga aqui no YouTube. Lá no Instagram também crio muito conteúdo e eu ajudo as pessoas a conquistarem a primeira vaga de trabalho, sendo LinkedIn, GitHub, portfólio, currículo, aprendendo a se expor, dica, etc. Então, eu ajudo essas pessoas a entrarem no mercado de trabalho. Os júniors principalmente, estudantes e tudo mais, que ainda não conseguiram entrar no mercado. Só que o que eu posso falar pra vocês é, a barreira aumentou, mas porque já era assim antes. A diferença é que a pandemia, como eu disse, socou dinheiro, socou a contratação e todo mundo entrou. Agora não. Agora você precisa realmente fazer a parada acontecer. Não basta só falar que tá fazendo um bootcamp de JavaScript e vai ser contratado. Não é mais assim. Você precisa se expor, mostrar seus projetos. Um monte de coisa que eu dou dicas em outros vídeos que eu posso deixar aqui linkados aqui nos cards, ou você pode dar uma olhada no meu canal do YouTube. Tem, antes de terminar esse vídeo, óbvio, não vá pra lá, termina esse vídeo e depois você vai pra lá. Tem vários vídeos ajudando você a conquistar a sua primeira vaga de trabalho. Porém, o que eu quero dizer pra vocês é, não tem menos vagas. Pode ser que uma determinada linguagem e tecnologia possa ser que dê uma brecada, mas na minha visão, de verdade mesmo, era o que era antes da pandemia. Então, eu não acredito que teve essa bolha tech. Eu acho que essa bolha tech foi a bolha no geral, do business, dos investidores tendo muito dinheiro nas empresas, as empresas têm que contratar bastante, pouca pessoa, muita vaga, contrata a rodo, juros, inflação, um monte de guerra acontecendo, pouco dinheiro, acabou a pandemia, um monte de negócio fechou, etc. Diminui. Então, eu acho que essa é a minha visão do que está acontecendo. Agora, um recado muito importante pra você. Murilo, eu tô assistindo esse vídeo até aqui, então, legal, muito obrigado. Coloca hashtag assistir até aqui, pra mim saber que você tá assistindo até aqui. Eu quero muito virar programador, eu quero começar hoje na área da tecnologia. E eu começo a ver essas questões de layoff, não tem emprego, o mercado tá com uma barreira alta, etc. O que eu, olha, de verdade, minha sincera opinião pra você, se você tá indo pra tecnologia só por dinheiro ou só por hype, vai ser foda pra você. Porque você vai precisar estudar, você vai precisar se dedicar, persistir, ter resiliência, etc. Se você não tem nada disso porque você não gosta da área, vai ser mais complicado pra você. Você pode entrar no mercado de trabalho só por conta do dinheiro, só que vai ser muito complicado pra você. Então, ao meu ver, Murilo, eu gosto de tecnologia. Quando eu tô estudando, eu amo fazer isso, eu amo estudar, eu amo saber sobre isso, fazer os portfólios, mexer, ver as coisas funcionando, eu amo isso. O que eu digo pra você, continue, porque muitas pessoas ficam falando sobre inteligência artificial, bolha tech, etc, você vai acabar, não vai ter dev. Imagine que você não trabalha com tecnologia. Imagina que, se você tá com medo que tudo isso te substitua de alguma forma, imagine quem não está dentro desse mundo. Então, na minha opinião, entre nesse mundo de tecnologia, seja qualquer área, entendeu? Seja programação, DevOps, infraestrutura, administração, sei lá, seja qual área for, mas dentro de tecnologia, vai fundo. Se é o que você gosta, vai fundo. Bom, no mais, eu acho que eu deixei um pouquinho na minha opinião. Tem muitos outros aspectos que eu gostaria de falar nesse vídeo, só que para não ficar complexo e eu gosto de trazer para vocês algo mais pessoal, algo mais da minha visão, sem querer falar um monte de abobrinha, um monte de coisa difícil, eu deixei um pouquinho a minha opinião florescer aqui nesse conteúdo. Talvez um monte de gente vai me hatear aqui, vai falar um monte de coisa para mim, só que essa é a minha opinião. Se você gostaria de saber mais sobre esse tipo de assunto, comenta aqui embaixo, eu posso criar mais vídeos sobre isso. Se você quiser ficar um pouquinho mais perto e ver o meu dia a dia e tudo mais, trabalho na gringa, carreira internacional, vlog diário, um monte de coisa, me segue lá no Instagram e aqui no YouTube que eu sempre posto coisa bacana pra você. No mais, bora pro próximo vídeo e é nóis.